Olá, tudo bem com você? Que bom que você veio, eu estava te esperando. Se você já me conhece ou se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Caputo, sou biomédica de formação, psicoterapeuta e coach, especialista em saúde emocional. E eu cheguei aqui para falar sobre organização criativa. Exatamente, para criar a ação da nossa organização. Porque aqui a organização que eu falo com você, ela é de dentro para fora. Ou seja, a gente vai se tornar quem a gente quer ser para ter a vida que a gente quer ter, né? Então é dessa organização que eu falo. Então eu não sei qual é o seu objetivo. Se é chegar com sanidade mental e emocional até o final da quarentena, se é conquistar 1 milhão, ou se desengavetar algum projeto, mudar de carreira, ter um filho, ou ter mais tempo com seu filho, eu não sei. Mas tudo que eu falo aqui vai ajudar você a desenhar essa vida que você quer, para entender, descobrir e respeitar qual é o seu ritmo, aquilo que faz bem para você. E hoje a nossa aula é sobre avaliação, porque eu criei um método, um passo a passo, na verdade, lá em 2018, quando eu voltei a atuar. Eu fiquei 2 anos num período sabático gestacional, como eu brinco, em casa com a minha filha. E quando eu quis voltar a empreender, tudo era uma grande dificuldade. Eu não via jeito, eu não via tempo, eu não via maneira das coisas acontecerem. E é por isso hoje que eu te ensino esse passo a passo e te mostro aí as peculiaridades de cada um desses passos. Porque é um passo a passo simples. A gente começa com a organização, faz o planejamento, vai para a ação, avalia os nossos resultados, reorganiza e volta a fazer todo esse circuito novamente, mas sempre pensando numa espiral ascendente. Por quê? Porque a gente é adulto. E se a gente é adulto, eu imagino que, assim como eu, você também seja responsável pelas suas conquistas e os seus resultados, certo? Então, aqui a gente olha para as coisas que a gente consegue fazer, para aquilo que a gente pode fazer, e vai somando um pouquinho a cada dia para nos aproximar desse nosso objetivo. Então, se você já se identificou com isso que eu falei até agora, fica aqui que a gente vai começar a aula de avaliação, ok? Esse passo da avaliação, o quarto passo, ok? E se você já gostou do que você ouviu, curte o canal, compartilha e fica para a aula. Então, vamos à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre avaliação, né? A gente falou lá de organização, que era aquele primeiro passo para saber o que a gente queria, qual era a nossa situação atual, qual eram os materiais que a gente dispunha, os recursos, as capacidades, os talentos, e não necessariamente precisa ser material, às vezes é emocional mesmo, né? E tá tudo certo. Então, a gente precisava saber qual era a nossa rotina, saber quais são as atividades que a gente precisa realizar todo dia, aquelas que a gente pode delegar, aquelas que a gente pode excluir. E se você não viu essa aula de organização, você pode voltar lá na playlist que tá tudo lá direitinho para você, ok? Num segundo momento, depois que a gente já viu o que a gente precisava, as atividades e tal, a gente foi para o planejamento, para ver como que a gente ia dar o start para realmente fazer as coisas acontecer lá no terceiro passo, que é a ação. No planejamento, ele nada mais é do que um GPS. Ele vai dizer onde você está e você vai colocar onde você quer chegar. E aí a gente vai desenhar os caminhos para chegar lá. Na aula de planejamento, eu não ensinei as pessoas aqui a realmente desenharem esse trajeto. Eu resolvi falar dos pormenores, das dificuldades que podem nos atrapalhar no planejamento e que às vezes a gente acha que a gente não, que a gente é insuficiente ou que falta recurso, falta tempo. Então eu falei dessas questões que podem impedir a gente de entrar em ação lá no planejamento, né? Porque o planejar é fácil, né? Por exemplo, assim, daqui a pouco eu vou sair para comprar pão na padaria aqui perto de casa. Então, eu já sei mais ou menos o que eu preciso. Então, quando eu vou organizar, eu vou ver o que eu preciso, o quanto de dinheiro isso deve me custar, como que eu vou chegar até lá e em que momento eu vou, certo? Essa é a minha organização. O meu planejamento é saber que eu vou sair daqui, vou chegar lá na padaria, né? O caminho que eu vou fazer para chegar até lá, e eu já dispunho de todos os recursos, porque eu já vi isso na organização. Então, o planejamento é a parte mais fácil, é saber como que eu vou fazer para chegar até a padaria, certo? E se vai ter um pormenor, e o que eu vou fazer se tiver um contratempo, o que eu vou fazer se chover, ou se eu tiver alguma coisa que me impeça de sair, como que eu vou conseguir esse pão
se eu não conseguir me deslocar. Então, eu preciso pensar nesses pormenores. Isso a gente viu lá na aula de planejamento. Na aula de ação, a gente viu como se colocar em ação realmente, como ir para o jogo, né? Que é a hora de jogar, de fazer acontecer. E daí também, sempre tem os seus pormenores. A gente pode ver dificuldades, a gente pode ter medo, a gente pode achar que ainda não tá bom, que falta alguma coisa. E isso a gente viu lá na aula de avaliação na semana passada. Mas não se preocupa, que tá tudo gravadinho aqui, direitinho, com capinha bonitinha, para você achar a aula, ok? E hoje a gente vai falar de avaliação. Então vamos começar, que a gente já falou demais aqui. Então, para pensar em avaliação, então a gente organizou, a gente planejou, a gente entrou em ação. E o que é avaliação? A avaliação é quando a gente vai olhar tudo que a gente já fez e vai ver se aquilo que a gente fez foi bom ou se foi ruim, se podia ter sido feito diferente, se a gente alcançou o resultado que a gente queria com a ação que a gente teve, né? Então, vamos começar. Então, avaliação. Primeiro item, hora de relembrar o que nos trouxe até aqui. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é hora de relembrar o que nos trouxe até aqui. Porque às vezes o resultado não é aquele que a gente esperava, certo? Então a gente precisa rever se o nosso objetivo ele continua sendo válido. Se aquilo que a gente começou fazendo lá atrás, ele continua valendo hoje. Porque às vezes muda com as semanas, muda com os dias, muda as prioridades, acontecem coisas no meio do caminho que nos levam a mudar de objetivo, né? Então a gente precisa relembrar o que nos trouxe até aqui, ver se ainda é válido para continuar, né? Porque a nossa escolha sempre precisa ser muito consciente. Porque se isso que nos trouxe até aqui não nos motiva mais, a probabilidade da gente continuar fazendo alguma coisa e não tendo mais esse motivador vai ser mais difícil de fazer, porque talvez a gente encontre algumas resistências, porque alguns inconvenientes que nos levam a querer desistir. Então, a gente precisa relembrar o que nos trouxe até aqui, validar realmente esse objetivo, ver se ele continua sendo importante, se ele é uma prioridade ainda, se ele continua sendo um farol na minha vida. Porque quando a gente tem essa questão da motivação muito forte, independe do tempo, se a gente precisa parar, se precisa dar um passo para trás, se precisa fazer outra coisa, se precisa parar por algum tempo, isso não vai ser um inconveniente, porque esse objetivo ele é forte o suficiente para resistir ao tempo, às intempéries, vamos dizer assim, dos acontecimentos do dia a dia, da rotina, ou até das suas necessidades aí financeiras ou temporais, ou com as crianças, enfim, o que aparecer, ele vai continuar lá e vai continuar forte. Então, é só uma questão de tempo até você voltar e realinhar suas ações para alcançar o seu objetivo, né? E para isso também, a gente precisa que os nossos valores estejam alinhados com os nossos objetivos. Porque se algum valor nosso, se a gente escolheu algum objetivo muito rápido e deixou um valor que é importante para a gente de lado, a probabilidade disso acontecer, do nosso objetivo acontecer, ela é menor. Sabe por que ela é menor? Porque a gente vai ter resistência. Alguma coisa vai fazer com que a gente não consiga realizar aquilo com a eficiência necessária para fazer acontecer, para ter o resultado 100% lá no final. Então, os nossos valores precisam estar alinhados. Então, aí, ó, se você não sabe quais são os seus valores, aqueles que estão, nesse momento, direcionando e regendo a sua vida, eu acho que eu não falei o que são valores, né? Vamos só relembrar aqui, então. Valores nada mais são do que emoções e sentimentos que regem a nossa vida, que determinam as nossas escolhas, certo? Por exemplo, se para você o valor da liberdade é muito importante, digamos que seja a liberdade financeira, e por algum motivo você não está conseguindo ter essa liberdade financeira, a probabilidade de você continuar fazendo essa ação em função do seu objetivo é muito menor. Vamos dizer que alguém diga que você não pode gastar o que você tem, que você não pode usar os recursos financeiros que você tem para realizar o seu objetivo. Isso vai te limitar, isso vai te dar uma resistência. Talvez te cause um desconforto, talvez tu diga que tu não quer ir naquela reunião, porque como tu não pode, tu não te sente totalmente com essa liberdade que tu gostaria, com essa liberdade que é essencial para ti, tu não consiga reagir muito bem nessas relações. Será que deu para entender? Vamos pegar um outro exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem como valor a rotina. Ela precisa de uma rotina porque ela se sente segura com aquela rotina. Então, se há algum objetivo dela,
interferir demais nessa rotina, não entrar de forma eficiente, de forma clara, de forma escolhida nessa rotina diária que ela tem, a probabilidade desse objetivo continuar a se realizar é muito pequena, porque ela vai ver cada entrada como um inconveniente. E sempre que for um inconveniente, ela vai ter uma resistência, ela vai ter um ranço, ela vai ficar chateada, ela vai ficar desconfortável, ela não vai querer fazer, ou vai querer fazer mais rápido, porque ela não está confortável, não está se sentindo segura na rotina dela, porque a rotina foi mexida e ela não se deu conta, né? Ela lembra que é um valor não alinhado. Ela não se deu conta que ela precisaria alinhar a rotina dela com esse novo objetivo para não ser um inconveniente, por mais que ela queira esse objetivo. É meio estranho assim mesmo, mas é assim que funciona. Se o seu objetivo não estiver alinhado com os seus valores, por mais que você queira o seu objetivo, a probabilidade dele se realizar é muito pequena. Certo? Então, a gente segue. Fato 2. A gente precisa estar de olho nos fatos. Né? O que aconteceu? Aconteceu do jeito que eu queria? Como é que as coisas saíram? Será que foi do jeito que eu queria? Será que podia ter sido melhor? Será que podia ter sido diferente? Então, assim, ó, não, vamos dizer que não saiu do jeito que a gente queria, ou não saiu. Não teve o resultado que eu queria. O que eu faço? Eu preciso acolher a minha vulnerabilidade. Eu preciso acolher esse momento de dor. Ok, tudo bem, não saiu como eu queria. Eu posso chorar. A questão é por quanto tempo você vai chorar? Por quanto tempo você vai se ficar deprimido com os resultados que você obteve? Porque não tem problema nenhum, a gente vai chorar, a gente vai ralar o joelho. Porque quando a gente se coloca em ação, é isso que acontece. A gente se machuca, às vezes dói, não sai como a gente queria. Pode acontecer coisas muito diferentes, ou alguém falar alguma coisa que deixa a gente chateado. E a gente precisa estar aberto para acolher todas essas emoções que vão surgir junto com o nosso agir, ok? Mas aí o jogo ficou sério, né? A gente está em ação, então a gente teve coragem de começar, a gente ousou agir, a gente ousou dar o primeiro passo. Então, o que a gente faz agora? Se responsabiliza, né? Porque é isso que o adulto faz. A gente escolheu se colocar em ação. Foi uma escolha, certo? Foi uma escolha. Sim, eu tô com obras aqui. Foi uma escolha. Então, o fato de eu ter escolhido já me faz ter essa ousadia, já me faz corajosa por ir adiante. Então, agora eu preciso me responsabilizar pelas consequências, independente delas ter sido do jeito que for, ok? E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Não foi do jeito que eu queria. Então, vamos pegar os fatos, vamos pegar o que realmente aconteceu. A gente pode ficar triste por as coisas não terem saído do jeito que a gente quiser, que a gente queria, melhor dizendo, né? A gente pode chorar, a gente pode se debater, a gente pode. Eu estou me perdendo, gente, desculpa. Vamos retomar então. Então, assim, ó, tá, vamos lá. Tá, a gente se colocou em ação e o resultado não foi aquele que a gente queria. O que a gente faz? Porque quando o resultado é aquele que a gente quer, ok, tá tudo certo, a gente nem discute. Né? Às vezes a gente nem avalia o bom resultado, mas também precisa avaliar, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas quando o resultado não sai como a gente quer, a gente precisa, né? Primeiro de tudo é nos acolher, entender que a gente fez o melhor que a gente podia com aquilo que a gente tinha naquele momento, né? Somos as melhores versões de nós mesmas nesse momento, né? Então, a gente pega esse limão, esse barulho e faz uma limonada e tenta fazer a melhor da aula aqui para vocês, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro se acolhe, a gente entende isso, que fizemos o melhor com aquilo que podíamos. Estamos aqui, ok? E agora? Agora, depois que a gente já chorou, que a gente já se acolheu, que a gente viu que a gente fez tudo que a gente podia, né? Porque a gente pode chorar, tá livre para chorar, tá livre para pedir ajuda, né? A gente é humano e isso é vulnerabilidade, é eu pedir ajuda, é eu chorar, né? Mas até quando? Por quanto tempo você vai fazer isso? Que você faça por um tempo, mas não para a vida inteira, né? Então, a gente se responsabiliza pelo que aconteceu, escolhemos, beleza, estamos aqui. O que a gente faz? Fatos. O que aconteceu?
O que de fato aconteceu? Aconteceu do jeito que eu queria? Não, sim. O que eu posso fazer diferente da próxima vez para ser mais próximo daquilo que eu gostaria? Daquilo que eu gostaria que acontecesse. Como que eu gostaria que acontecesse da próxima vez? Tem alguma ação que eu fiz que me levou a um resultado diferente daquilo que eu queria? Que outra ação eu posso fazer para me levar a esse resultado que eu quero? Entende? Então, são várias coisas que a gente começa a pensar. Então, daquilo que a gente fez, se teve ou não o resultado que a gente desejava, se pode ser feito de outra maneira, se de outra maneira levaria mais rápido ao resultado que a gente deseja. É isso que a gente faz aqui. A gente vai olhar, vai ser honesto com a gente mesmo e vai olhar para as nossas ações com responsabilidade. Para a gente também saber, tipo assim, errar é humano, persistir no erro é burrice. Lembra dessa frase? Você já deve ter ouvido ela por aí. Exatamente isso. Quando a gente para e olha para os fatos, para o que aconteceu, para a nossa tomada de ação e se depara com aquilo que aconteceu, que a gente gostaria que acontecesse, é mais fácil a gente saber qual o próximo passo que vai ser tomado. Qual é o próximo passo que a gente vai agir para nos aproximar mais ainda dos nossos objetivos. Quando a gente, acho que foi na adiação que a gente falou disso, que todo erro nos aproxima do nosso objetivo, né? Porque à medida que a gente vai errando, a gente vai aperfeiçoando, porque a gente vai fazendo esse exercício de o que aconteceu, de que modo poderia ser diferente, como eu posso fazer melhor da próxima vez. Então, são questões bastante importantes para que a gente se responsabilize e já trace o próximo plano do que vai ser feito, o próximo passo, né? Que é a próxima aula que a gente vai falar da reorganização. Então a gente já vai traçando e já vai essa nossa próxima estratégia para se colocar em ação novamente lá na frente, né? Tá, daí o passo 3. Como continuar evoluindo com leveza? Né? Tá, tipo, aconteceu. E como que eu vou continuar evoluindo? Eu vou fazer esse exercício de responsabilidade, mas eu também preciso abrir mão do óbvio. Não adianta eu olhar para alguma coisa e pensar assim, ah, mas isso eu já fiz antes, isso não vai dar certo. A gente precisa abrir mão do óbvio, porque às vezes alguma coisa que você tentou lá atrás não era o momento, ou você não fez com a maestria que era necessária para ter o resultado que você deseja. Então, quando você se propõe a testar novamente, a tentar novamente, talvez agora, com mais maturidade e vendo essas questões de forma mais ando um pouco emocional, vendo elas mais friamente, do que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, que você não quer mais que aconteça. Então, no momento que você olha com isso com mais objetividade, você abre mão do óbvio. E daí você consegue colocar estratégias que você já usou em outro momento e que talvez pareça não ter feito sentido. Então, você precisa testar novamente, porque talvez agora elas funcionem, agora seja o momento certo de você usá-las. Então, esse quesito é muito importante. Abra mão do óbvio e teste novamente coisas que você já testou. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado novamente. Lembre-se, você não se entra no mesmo, não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Você não é mais a mesma pessoa e nem mais o seu objetivo é o mesmo, nem mais o seu rio é o mesmo, né? Outra questão aqui, ó. Para a gente estruturar os próximos passos, a gente precisa saber como que a gente quer que aconteça, né? Então, você já se responsabilizou, você já viu friamente o que quer que aconteça, agora vamos olhar para a parte emocional, né? Como que eu quero que esse objetivo se realize? E daí a gente volta a realinhar novamente, a olhar para o nosso objetivo. Friamente, a gente não está olhando só para o nosso passo de ação que a gente deu, mas para o nosso objetivo como um todo, né? Para realinhar de novo, para a gente voltar a se sentir mais motivado, para a gente relembrar por que a gente está fazendo isso, né? Lembra, motivação é que nem banho, precisa ser feito todos os dias, certo? Então vamos começar a alinhar. Então, pensar quais são os sentimentos e as emoções que eu quero com esse projeto, que eu quero com essa ação, né? Porque às vezes a gente vai fazendo e não tem o resultado que a gente quer, e a gente fica triste, a gente acolhe a nossa vulnerabilidade, mas a gente não reage.
A gente não recupera aquela motivação, aquele brilho do nosso farol que faz com que a gente levante todo dia de manhã. E a gente precisa sempre estar incentivando e semeando essa plantação do nosso objetivo. Porque às vezes a gente esquece no dia a dia mesmo. É tanta coisa para fazer que parece que o seu objetivo é só mais uma. Ainda mais quando não tem os resultados que você deseja. Então, fica aí para você pensar quais são os sentimentos e emoções que você quer com o seu projeto, com a sua ação. E daí também vale pensar se esse sonho realmente é seu. Esse sonho é seu? Ou ele é de alguém? Você já sonhou um sonho que não é seu? Eu já corri muito atrás de um sonho que não é meu. Eu corri por mais de 10, 15 anos atrás de um sonho que não era meu. Até um dia que eu me dei conta que ele não era meu e que eu abri mão disso. E foi difícil, não foi fácil, porque é um choque. É como se você achasse que você vive num castelo, quando na verdade você vive preso numa torre dessas do castelo. Né? Aquele castelo dos sonhos de fadas lá, dos contos de fadas, de repente vira uma prisão. E eu vi que eu estava numa prisão. Esse sonho não era meu, né? Então, às vezes a gente fica buscando alguma coisa e fica triste porque as coisas não aconteçam, né? Quando na verdade a gente devia comemorar, mas a gente não sabe ainda que a gente devia comemorar, porque a gente corre atrás como se o sonho fosse nosso, quando na verdade não é. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer entender um pouco mais do que eu estou falando, eu fiz um artigo que está lá no meu feed do Instagram, está no meu blog também, que chama E os Namoradinhos, que fala do checklist de vida, né? Quando a gente chega aqui bebê, a gente não sabe nada e um monte de regra dada pra gente, e assim como as regras da vida, né? Tipo assim, você precisa crescer, estudar, daí vai formar para depois casar, e depois que casar vai ter um carro, daí tem uma casa, daí tem filho, daí compra um carro maior, daí vai viajar todo ano não sei para onde, e daí aquele checklist de vida. E daí às vezes a gente se engana e acha que a gente é feliz assim e corre atrás de coisas que nem são mais nossas, que nem fazem mais sentido. Mas a gente continua correndo atrás porque a gente não parou para refletir se esse sonho é nosso ou se esse sonho é de alguém aí que nos entregou e a gente pegou isso e está carregando um peso mais pesado nessa nossa bagagem, nessa nossa mochila que a gente poderia ou deveria estar carregando, né? Mas aí fica só um adendo para você refletir e a gente segue aqui, né? Outro fato que é bastante importante para te ajudar com seus objetivos é crie parcerias. Conte os seus projetos. Ninguém vai roubar os seus projetos, gente. É sério, ninguém vai roubar. Tudo que chega na nossa vida chega através de pessoas. Então, conta os seus projetos, divide, conta para o mundo, faça parcerias, conte sua ideia, conheça a ideia dos outros, o trabalho dos outros, veja o quanto outras pessoas podem ajudar no seu trabalho, podem contribuir para o engrandecimento do seu trabalho, assim como o seu trabalho pode engrandecer o trabalho de outras pessoas, né? Lembre-se, a gente tem mania de dizer assim que a gente quer a independência, né? Mas, na verdade, a gente não quer a independência. Independência seria aquela questão de aprender a comer sozinho, a tomar banho, a gerir a nossa própria vida, né? A parte de gestão da nossa vida. E aqui não. Aqui a gente quer uma interdependência. Interdependência, o que que é? Eu preciso de um sapateiro, eu preciso do padeiro, da pessoa da horta, da pessoa do supermercado, eu preciso de outras pessoas para me ajudar nesses recursos que eu preciso no meu dia a dia e que eu não dou conta. Eu aqui sou uma comunicadora, sou uma motivadora, sou uma terapeuta e eu preciso de várias outras coisas. A minha contribuição para a sociedade é essa. E essa é o jeito que eu consigo contribuir, né? E eu preciso das outras pessoas. Então, tudo chega na gente através de pessoas. Então, cria uma rede de apoio. Rede de apoio não é só na maternidade. Cria amigos, cria as pessoas que vão ouvir você, que você pode rir, que você pode contar suas ideias, né? Quando a gente é adolescente lá, a gente tem amiga que bate perna para ver roupa, a gente tem a engraçada, a gente tem aquela que é para não fazer nada, que é para escutar música. Então, na sua vida adulta, você também pode ter todas essas pessoas ao seu dispor aí como verdadeira, como redes de apoio mesmo para aquilo que você precisar, seja para
desocupar um pouco o copo, né? Que ele às vezes ele está transbordando, alguém para lhe ouvir, alguém para lhe acolher, alguém para dar risada, alguém para dar um conselho, alguém para tomar, simplesmente tomar um café, ok? Então, assim, parece um pouco estranho, né? Paulo, mas a gente não estava falando de avaliação, a gente está, mas a gente precisa saber qual é o nosso objetivo, o que a gente quer da vida, se o nosso objetivo é nosso mesmo ou se é de alguém, qual é o passo que a gente está dando para nos aproximar do nosso objetivo, para se aproximar da vida que a gente quer. Às vezes as pessoas me dizem assim, mas eu não quero nada. Cara, gente cresce para fora. Criança cresce para cima e para os lados, adulto cresce para fora. A gente precisa de motivação para viver. A vida não é só pagar boleto. A vida tem que ser diversão. E você pode colocar diversão no seu dia a dia. Você pode ter toda a sua rotina normal do seu trabalho e ainda assim conseguir realizar os seus sonhos. E quem vai dar o ritmo de realização dos seus sonhos é você. Aqui eu ensino passo a passo de organização, de planejamento, ação, e hoje a gente está falando de avaliação. A gente está falando de avaliar o que está acontecendo na nossa vida. Por mais que você não tenha um objetivo, você pode simplesmente pegar essa aula e olhar para o que está acontecendo na sua vida. Oh, o fato é esse, eu não estou gostando dos resultados, eu quero uma vida diferente, como que eu posso fazer? E isso também é se organizar, porque você aí vai começar a ver os seus recursos, o que você está fazendo, quais são os resultados que você está tendo e aonde você quer chegar, que vida que você quer ter. É mais qualidade de vida? É 1 milhão? É desengavetar? Não sei qual é o seu objetivo, mas dá sempre para mudar de vida sim. O que vai determinar o seu ritmo é você. É saber o quanto você está disposto a dar esse passo, a saber o quanto você está confortável para mexer nesse seu desconforto. Porque toda mudança traz um desconforto. Ela não precisa ser um tsunami arrasador para destruir a sua vida e começar do zero. Não, mudança pode ser aos poucos, pode ser abrir uma janela, pode ser deixar ventilar, bater umas almofadas, tirar os tapetes para fora. Pode ser coisa simples, mas quem vai ditar esse ritmo é você. É saber qual é o seu próximo passo. É saber o que você não quer mais na sua vida. Então, essa aula não é só uma avaliação daquele seu projeto que começou lá na nossa primeira aula. Talvez você nem tenha. Talvez o seu primeiro passo seja hoje, olhar para o que está acontecendo. E essa aula é para isso, é para facilitar a sua vida, os seus processos. Ouça o seu ritmo, ouça as suas vontades, dê voz aos seus desejos. Qual é o seu desejo? O que te faria mais feliz hoje? O que te faria sorrir mais? É tempo com seus filhos? É menos tempo no trabalho? O trabalho não está motivando mais? Olha para o seu trabalho. Foi o seu trabalho que mudou ou foi você que mudou com o passar do tempo? Geralmente é a gente que muda. Ou porque a gente se dá conta que aquele sonho não é mais nosso, ou os nossos sonhos mudaram, ou o jeito que as coisas foram acontecendo fizeram com que a gente perdesse um pouco o controle das coisas. E lembra, não existe comportamento bom ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com ele, assim como as suas emoções. Não tem nenhum problema chorar. Chorar, ralar o joelho, querer dormir, se esconder, tapar a cabeça, ficar em posição fetal, tá tudo certo. A questão é por quanto tempo você vai fazer isso. Então, faça aí 15 minutos, meia hora, um dia inteiro, uma semana. Ok, mas não pode ser a vida inteira, porque se você fizer a vida inteira, aí a gente vai ter um problema bem mais grave. E aí você precisa de ajuda médica, de saúde mesmo, de profissionais de saúde realmente especializados para lhe ajudar. Né? Aí a coisa ficou bem mais séria e mais grave. Outro quesito aqui bastante importante nesse processo que a gente está falando é não se compare. Pare de olhar para fora, não compare o seu bastidor com o palco do coleguinha. Você só vai sofrer. Você vai achar que você é insuficiente quando na verdade não, você não é. São vidas diferentes, são ritmos diferentes, são objetivos diferentes. A gente tem mania de comparar o nosso bastidor com o palco do coleguinha, porque a gente foi ensinado lá desde pequeno, e é um negócio que eu chamo de cultura do outro. Não sei se você já viu falando por aí, que quando a gente é pequena, a nossa mãe, por exemplo, recebe alguém para almoçar. Sua tia vem almoçar. Melhor louça, melhor comida, melhor tudo. A sua tia merece? Claro que merece. Mas quando a sua tia não tá, o que que acontece? A toalha é raladinha, a louça é meio quebrada, né? O prato tá lascado, a comida é requentada. Ou seja, parece que a gente não merece o melhor, só o outro. E daí a gente continua comparando esse nosso bastidor
com o palco do outro. Ou comparar uma roupa suja da gente com uma pessoa que está lá numa passarela, por exemplo. Não vai fazer sentido nenhum, né? A gente sempre vai sair perdendo. Então, não se compare. Primeiro, porque você vai sair perdendo sempre. Porque você nunca compara a sua melhor roupa com a melhor roupa do coleguinha, né? Você sempre pega o seu bastidor para comparar com o palco. Então, já começou errado. Então, para com isso. E lembra, se você chegou até aqui, se você está me ouvindo, você já tem os recursos que você precisa para dar o primeiro passo. Sim, acredite, você tem. Tudo que você precisa já está aí dentro. As suas qualidades, os seus defeitos, tudo lhe trouxeram até aqui e lhe tornaram muito realizador. Quer um exercício aí para fazer, para ver o quanto você é realizadora? Te desafio a escrever 20 coisas que você realizou durante a sua vida. 20. A vez que me desafiaram com 100. Eu estou pegando leve com você e estou falando em 20. 20 coisas pela qual você é realizadora. Faz aí uma lista, pega papel e caneta, pelas quais você realizou. Aposto que você vai passar das 20 fácil, assim como eu passei das 100 fáceis. Fácil, fácil, fácil. Vá no seu ritmo. Vá no seu ritmo. Descubra qual é o seu ritmo. É o seu ritmo que vai determinar os seus resultados. Você vai chegar lá. Você pode sim viver os seus sonhos. Porque você merece. Você é realizador e pode criar a vida aí que você deseja. Então, essa foi a aula de hoje. Fica aí o meu desafio para você escrever 20 coisas pela qual você é realizadora, porque sim, você pode, né? O que diferencia as pessoas é o entrar em ação. Você está em ação todo dia. Talvez você não esteja em ação pelo objetivo pelo qual você gostaria. Mas você pode colocar ele aí na sua lista, juntar ele com todas as suas tarefas cotidianas e ir realizando todo dia um pouquinho. Qual seria o passo que você pode realizar hoje? Um pequeno passo que vai te aproximar do seu objetivo, que vai tornar os seus dias mais alegres, que você vai se sentir mais motivada, mais plena. Eu não conheço ninguém que começa a realizar as coisas e não começa a desenvolver coragem. Esse nosso plano aqui de organização, ele é um passo a passo para fazer as coisas acontecerem. Mas, na verdade, ele é um método de autoestima disfarçado. Porque à medida que você vai entrando em ação, você vai vendo que você pode fazer. E você vai se desafiando. E você vai ousando. E vai criando coragem. Ou melhor, vai retomando a sua coragem. Porque a coragem já está aí. E à medida que você vai fazendo, ela vai surgindo. E aí você vai se tornando plena e transbordante de você mesmo. E é para isso que serve esse passo a passo. Para você colocar a sua vida no eixo que você quer. Para ser mais feliz, para ser mais realizada, mais motivada, mais alegre. O que lhe faria sorrir hoje? Quais são as coisas que fariam você sorrir hoje? Pensa aí, escreve 20 coisas pela qual você é realizadora e se coloca em movimento. Eu sei que vai funcionar. Espero que você tenha gostado da aula. Se você não gostou da aula, curte o canal, compartilha, deixa o seu comentário. E na semana que vem a gente vai estar falando de reorganização. Os próximos passos para a gente voltar a entrar em ação e ascender de forma crescente em direção ao nosso objetivo. Fui. Tchau!